coração puro, uma fé sincera. Vamos lá então? Vamos lá, pastor. 1 Timóteo capítulo 1, acompanhe com a gente. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então aqui ele demonstra o destinatário, o emissor, no caso Paulo, destinatário a Timóteo, tá? Ele coloca, né, o meu verdadeiro filho na fé, né? Então chama Timóteo, né, de filho na fé, né? A relação dele com Timóteo, né? E na sequência ele vai dizer um pouquinho mais onde ele está, enfim, trazer algumas recomendações, mas agora ele vai direto para as advertências que ele já começa a falar para Timóteo. Preste muita atenção. Partindo eu para a Macedônia, roguei que você permanecesse em Éfeso para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas e que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis que causam controvérsias em vez de promoverem a obra de Deus que é pela fé. Observe que aqui, gente, a questão aqui, você estava vendo ensinamentos falsos. Paulo fala assim, olha, Paulo tinha partido para Macedônia, deixa Timóteo em Éfeso, lembrando que nesse tempo aqui, Timóteo, então, ele era pastor na cidade de Éfeso, já tinha uma igreja, ele era pastor dos Efésios, então ele permanece ali, e Paulo recomenda para ele, só que eu quero que você combata as doutrinas falsas. Isso. Tá? Fala para eles deixar de dar atenção com esse negócio de genealogia, essas coisas intermináveis, esses mitos todos, tá? Que são coisas aqui que causam, como está escrito, só controvérsias e não promovem a obra de Deus. E que é pela fé. Então tá dizendo, porque a obra de Deus ela é pela fé, não é? Cuidado quando você começa a querer conceituar demais e perder um pouquinho, né, o histórico da fé. Tá? O objetivo desta instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Alguns se desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis, querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. Sabemos que a lei é boa, se alguém a usa de maneira adequada. Deixa eu só pontuar aqui. Então, verso 5 até o verso 8 que nós lemos, tá? Observe que começa assim, o verso 5, o objetivo dessa instrução, tá? É o quê? Amor que procede de um coração puro. E uma boa consciência e uma fé sincera. Um coração puro, uma fé sincera, uma boa consciência. Então, o objetivo dessa instrução. Uma instrução que eu estou te dando, Timóteo, para você instruir para a igreja de Éfeso, para que eles tenham um amor que procede deles, esteja de um coração puro, uma fé sincera. Por isso, vamos acabar com as contaminações. Ele falou que teve pessoas que se desviaram disso. Isso. Dessa fé sincera, desse amor puro, né? Fazendo ali, como diz ali no versículo 6, né? Alguns se desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis. Aquela pessoa que fica discutindo por coisas inúteis. E esquece do amor, esquece da fé. E eu ressalto que essa discussão inútil não é sem conteúdo. Que ali fala, né? Querendo ser mestres da lei. Ou seja, são discussões inúteis, colocando como base, fundamento, a lei. Ou seja, o Velho Testamento. Ou seja, usando sim, trazendo uma carga, um conceito, né, litúrgico, conceitual, ou seja, então não é uma coisa assim, não está falando nada a ver, não, está falando tudo a ver, só que porém, fora de tempo, fora de estação, fora de contexto, por isso que ele conclui dizendo assim, coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas, tá? Porém, não compreendem nem o que dizem essas coisas. Então, ou seja, eles estão aquela história que a letra mata, né? Então estão citando coisas, mas que nem eles mesmos sabem exatamente o que estão falando. É sobre isso que Paulo está falando para Timóteo, então. Vamos lá. E ele diz ali também, sabemos que a lei é boa se alguém a usa de maneira adequada. Também sabemos que ela é feita para os justos, mas para os transgressores e insubordinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas, para os que praticam imoralidade sexual e os homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos e os que juram falsamente, e para todo aquele que se opõe à sã doutrina. Esta sã doutrina se vê no glorioso evangelho que me foi confiado,
o Evangelho de Deus bendito. Olha que coisa tremenda que Paulo escreve aqui para Timóteo, pastor. No versos 9 ele fala: também sabemos que ela não é feita para os justos. A lei não é feita para os justos. A lei é feita para quem? Transgressores, insubordinados, E daí vem uma relação. ímpios, pecadores, profanos, irreverentes. Ou seja, gente, né? Para aqueles que matam pai e mãe. Então, e se Jesus veio para nos justificar, para nos fazer justos, então nós não precisamos estar debaixo de leis ou das leis, porque ele nos tornou justo nele, por ele, tá? E não precisamos mais estar debaixo de lei. Agora, se nós somos injustos, ímpios, nós não temos Cristo, então nós temos que ficar cumprindo uma série de leis para tentar ser justo, ainda que a própria lei nos condena, porque Exatamente, a gente não consegue praticar. cumprir. Entendeu? É isso que Paulo está tentando dizer. Mas vamos lá. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Paulo está falando um pouquinho dele, né? Você lembra lá da história dele, em Atos dos Apóstolos fala bastante, ele foi perseguidor da igreja, ele foi alguém que, ainda que ele era um perseguidor, tentando defender a igreja, naquilo que ele cria. Então você observa que aqui que ele fala, né? Anteriormente eu era blasfemo, né? Perseguidor, insolente, tá? Mas alcancei misericórdia, ou seja, eu não sabia o que eu fazia, mas agora tive um encontro com a verdade, né? Por causa da minha ignorância, da minha incredulidade, tá? Então, isso é passível, gente, passível que aconteceu na vida de Paulo, na minha, na sua, na nossa anteriormente, né? De muitos hoje. Agora, o problema não é a gente ter sido ser ignorante, é permanecer na ignorância. A gente precisa sair dela, né? Mas vamos lá. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Timóteo, meu filho, dou a você essa instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate. Observe que aqui está dando agora a instrução específica para a pessoa de Timóteo, né? Primeiro foi uma instrução para Timóteo acerca das doutrinas falsas, né, que estavam acontecendo agora. Então, né, agora dou a você, Timóteo, instruções segundo as profecias que foram faladas e profetidas a teu respeito, né? Para combater o bom combate, né? Para combater o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. É possível naufragar na fé? Sim, Paulo está dizendo, escrito. é possível naufragar na fé. É possível você afundar na sua fé. Se você não manter uma boa confiança, e uma boa consciência, combater um bom combate. Você naufraga na fé. É complicado. Vale o alerta, né? Vale o alerta. 20. Entre eles estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. E aqui, primeiro ele fala do fato, que é o naufragar na fé. Depois ele dá o exemplo de duas pessoas, que no caso que são dois irmãos, Himeneu e Alexandre, que naufragaram na fé. E o que ele fez? Ele fala, eu os entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Eles estavam blasfemando. Então, e esse entregar não é que mandei para o inferno. Não, eu entreguei para que eles colham as consequências do que eles estão plantando, até para que tenham chance de se arrepender. Até porque uma vez que eles estão fazendo isso, eles deram legalidade para isso, né? Eles deram a brecha, né? Mas a ideia assim que Paulo está tentando passar para eles, dizendo assim, olha, eles naufragaram na fé, né? E por que não é que eu desisti deles, né? Não, eu entreguei eles para que eles colham o que plantou, até para que eles tenham oportunidade. E diz aqui que eles rejeitaram a boa consciência. Ele fala, né? A boa consciência que alguns rejeitaram. Lhe tinha sido esclarecido, mas resolveram rejeitar a sua boa consciência.
Queridos, o livro de Timóteo são, se eu não me engano, são 6 capítulos, se eu não me engano. De muitas instruções, né? Muitas instruções práticas como essa, bem Tinha claras, que ser o manual pontuais. do cristão, né, pastor? Isso, vale muito a pena, vai ser muito edificante para a sua vida. Eu convido você a acompanhar essa história linda, maravilhosa de um apóstolo chamado Paulo, agora então instruindo o seu discípulo Timóteo, né, praticamente à distância. Vai chegar um momento onde ele está preso no lugar e Timóteo está em Éfeso, e a tanto cuidar da igreja como de si mesmo. Vai haver momentos aqui como dos pais, da família, e você não pode ficar longe disso, tá bom? Essa epístola vai te tornar muito melhor. Nós também, né, pastor? Não tenha dúvida, tá bom?